Olá, amados e amadas. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Mas vamos direto para o propósito desse vídeo, que é prosperidade. Quem não quer ter prosperidade? Mas às vezes estamos fazendo alguma coisa de errado, então vamos reverter essa situação? Muito bem, mas antes, se você acredita que mensagens como essa podem transformar vidas, já deixa o seu like, compartilha, porque eu respeito, né, muito vocês que estão aqui para mais um aprendizado, uma dica e troca de energias boas. É para isso que a gente está aqui. Mas a maior armadilha é viver apenas pela mente. É, e vou explicar aqui por quê. O sentimento é que é a linguagem da nossa criação, é ele que vai criar a nossa prosperidade ou a nossa escassez. A maioria das pessoas passa anos tentando mudar os resultados sem perceber que esses resultados são apenas reflexo de algo muito mais profundo, que é o estado emocional que carregamos todos os dias. Sim. As pessoas, elas mudam de emprego, mudam de cidade, mudam de relacionamento, mudam de aparência, mas continuam encontrando os mesmos desafios, os mesmos bloqueios e os mesmos padrões. Por quê? Porque continuam sendo emocionalmente a mesma pessoa, não mudaram aqui dentro. E a transformação tem que acontecer daqui de dentro para fora. A grande verdade é que a vida, ela não responde apenas ao que você deseja. Desejar, eu posso desejar muitas coisas. A vida responde principalmente ao que você é. É aquilo que você é. Não é definido pelas palavras que saem da sua boca. É definido pelos sentimentos que habitam no seu coração. Então, porque pela boca posso dizer qualquer coisa, sou rica, mas no fundo, no fundo eu não acredito nisso. Você pode repetir 1000 vezes que quer prosperidade, mas se sentir escassez todos os dias, será escassez que você continuará colhendo, sabe? Você continuará colhendo na sua vida. Não vai ter outra escolha. Você pode afirmar que deseja amor, mas se carregar rejeição dentro de si, será a rejeição que continuará moldando seus relacionamentos. Você pode dizer que quer paz, mas se alimentar diariamente de preocupação, ansiedade, medo, será essa frequência, ondas, sabe? Frequência emocional que continuará dominando a sua experiência de vida. Então nós temos que mudar isso, temos que começar a entender. Os sentimentos são muito mais poderosos do que a maioria imagina. Eles funcionam como lentes invisíveis através das quais interpretamos o mundo. Duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e criar realidades completamente diferentes. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Uma vê obstáculos, a outra vê oportunidade. Como você é, minha amada? Bom, com o histórico que a gente tem do nosso passado, da nossa criança interior, né? A gente vai criar o quê? Coisas ruins, né? Uma vê fracasso, a outra vê oportunidade, aprendizado. Uma vê o fim, a outra vai ver um novo começo. E é isso que a gente tem que começar a praticar. A diferença não está na situação, mas está no estado interno. Está na emoção predominante. Porque o problema é que fomos ensinados a controlar pensamentos só, mas não fomos ensinados a compreender sentimentos, que é eles que vão fazer tudo acontecer na nossa vida.
E sentimentos ignorados não desaparecem não, gente. Eles se acumulam, eles moldam, sabe? Reafirmam mais as nossas crenças. Eles criam comportamentos automáticos. Eles definem decisões. E essas decisões acabam construindo o nosso destino. E você não quer, sabe? Deixar o seu destino aí passeando. Por isso, a transformação verdadeira não acontece quando você aprende algo novo, ela acontece quando você se torna alguém novo. E se tornar alguém novo significa abandonar emoções antigas, que já não servem mais para nada, gente. Significa parar de alimentar histórias que somente estão reforçando aquela dor, sabe? Você está revivendo coisas. Significa deixar de revisitar diariamente experiências que já terminaram. Porque toda vez que você revive emocionalmente uma experiência passada, o seu corpo, ele acredita que essa experiência está acontecendo novamente, aqui e agora. O seu cérebro ativa os mesmos circuitos, as mesmas ondas, as mesmas vibrações. Então, cuidado com o que você pensa. O seu sistema nervoso, ele reage da mesma forma. O seu coração acelera, mas a sua energia diminui. E você permanece conectada a uma realidade que já deveria ter sido superada há muito tempo atrás. Mas ainda dá tempo. Vamos lá? Vamos ouvir esse vídeo aí várias vezes para internalizar dentro de nós? Então, gente, rasgue, arranque, vire essa página. É por isso que tantas pessoas permanecem presas por anos a acontecimentos que duraram apenas alguns dias, ou algumas horas, ou segundos. Gente, o evento passou, sim, mas a emoção que gerou, ela permaneceu aqui, e isso é um perigo. E enquanto essa emoção permanece, a experiência continua viva dentro de nós. Continua viva dentro de você. Percebam a importância de eliminar a emoção de uma vez por todas em coisas que foram ruins para você. Você até pode falar sobre o assunto, mas sem deixar que qualquer emoção assuma esse controle. Eu, Ivana, como eu faço isso? Bom, eu perdoo, porque quando eu libero esse perdão, posso falar novamente sem sentir nada, sabe? Sem reviver a dor causada naquela época, gente. Tinha coisas que eu não podia falar, que a lágrima já vinha, ai, porque não sei o quê. Gente, vitimização, chega, não quero mais isso para minha vida, transforma. A transformação, ela exige coragem, a transformação real. É coragem para sentir diferente, antes que as circunstâncias mudem. Coragem para acreditar antes de ver. Coragem para agradecer antes de receber. Seja grato, grata. Vamos lá, amada, faça esse esforço. Coragem para confiar antes que as evidências apareçam. Porque é exatamente nesse momento que algo extraordinário começa a acontecer, gente. Sabe? A vibração, o sentimento de alegria, de euforia. Então você deixa de reagir à vida quando passa a pensar dessa forma e sentir dessa forma. E passa a participar da criação do que você quer. A gratidão é um exemplo poderoso disso. A maioria das pessoas usa a gratidão como resposta, né? Recebem algo e agradecem, né? Mas as pessoas que transformam suas vidas aprendem a usar a gratidão como causa. Você entende? Gratidão. Elas agradecem porque sabem que estão se preparando emocionalmente
para receber aquilo que desejam viver. Elas entendem que a gratidão não muda apenas o humor, ela muda a percepção. E quando a percepção muda, novas possibilidades e oportunidades aparecem. Sim, não é à toa que eu estou aqui, nos Estados Unidos. Moro aqui e no Brasil, tá, gente? Então você começa a notar que há portas antes que não enxergava, encontros que antes você ignorava, oportunidades que antes passavam despercebidas. Não porque o universo mudou, não, mas porque você, amado, amada, você mudou. E quando você muda internamente, gente, suas experiências externas inevitavelmente começam a acompanhar essa transformação. Sim, o coração possui uma inteligência que vai além da lógica, tá? Ele não fala através de argumentos, não. Ele fala através de sentimentos. Sim, o coração sente, tá? E quando mente e coração caminham juntos, ficam alinhados, algo poderoso acontece. Você para de viver dividido. Para de desejar uma coisa e sentir outra. As duas coisas caminham juntas, sabe? Para de afirmar a abundância enquanto sente escassez. Não, vai ser alinhado, coração e mente. Você sente abundância e prosperidade, sabe? Você afirma e sente também. Você para de buscar amor enquanto alimenta o medo. Você para de pedir prosperidade enquanto acredita que não merece. Você entra em coerência, mente e coração. E coerência é poder. Sim? Quando seus pensamentos e sentimentos e ações apontam para a mesma direção, sua energia deixa de se dissipar, sabe? Ela se concentra, porque tudo aquilo em que eu foco acontece, se realiza. E tudo aquilo que é concentrado ganha força. Então vamos nos concentrar e emitir sentimentos bons em coisas boas. Pois é, por isso talvez a pergunta mais importante não seja o que você deseja criar, mas sim quem você precisa se tornar para viver essa realidade. Porque o futuro não é criado apenas pelas metas que você estabelece. Ele é criado principalmente pelas emoções que você escolhe cultivar hoje. Seu amanhã está sendo construído agora, gente, nesse momento. É aquilo que você pensa, sabe? Ou em cada pensamento que você emana, né? Você tem, em cada escolha que você faz hoje, em cada sentimento que você alimenta, em cada vibração, gente, que você sente. Você não está apenas vivendo a sua vida, você está ensinando ao seu corpo e à sua mente e ao seu coração que qual a realidade que deseja experimentar. E a partir do momento em que você entende isso, algo muda para sempre. Você deixa de esperar que a vida aconteça, começa a participar
conscientemente da criação dela. A transformação real começa exatamente aí, amada e amada. No instante em que você decide não ser mais um espectador da sua própria história, mas sim o autor dela, sabe? Então perceba, o sentimento é a linguagem da criação, é o que eu sinto que vai criar prosperidade ou escassez. Existe algo que muitas pessoas compreendem. A mente pensa, mas é o coração que convence o corpo. E é o corpo que cria a experiência da realidade. Por isso, não basta apenas desejar. Não basta apenas pedir. Não basta apenas sonhar. Milhões de pessoas desejam coisas todos os dias. Eu, você, mas poucas pessoas conseguem sustentar emocionalmente aquilo que desejam. E sabe por quê? Porque existe uma enorme diferença entre querer algo e sentir-se preparado para receber algo. Muitas pessoas pedem prosperidade enquanto sentem medo. E você, amada? Muitas também pedem amor enquanto sentem rejeição. Pedem paz enquanto alimentam preocupação. Pedem abundância enquanto vivem focadas na falta e na escassez. Seja grato antes. E sem perceber, enviam mensagens contraditórias para a própria vida. E não é isso que você quer, né, minha amada? Vamos começar a mudar? Agora, imagine uma pessoa que deseja prosperar financeiramente. Bom, ela faz afirmações, repete frases positivas, visualiza riqueza, mas durante o dia inteiro sente preocupação, insegurança e escassez. E além disso, ela xinga, sabe? Que tem contas para pagar, que vai ter que trabalhar, vai para o trabalho reclamando, sabe? Reclama dos colegas, do chefe que recebe pouco. Gente, qual é o sentimento que está predominando aqui dentro de você? É a preocupação. É tudo isso de ruim que eu citei ali. E aquilo que domina emocionalmente acaba se tornando mais forte que aquilo que é apenas pensado. Porque quando eu digo, ai, não gosto do meu chefe, ai, por que ele trabalha? Eu estou botando sentimento, vibração, onda. E é por isso que tantas pessoas ficam frustradas. Sim. Elas acreditam que estão criando uma nova realidade, mas continuam alimentando a mesma identidade emocional de sempre. A criação verdadeira, ela começa quando o sentimento muda, sabe? Quando você começa a sentir hoje aquilo que espera viver amanhã. Quando você sente confiança antes das provas aparecerem. Quando você sente a paz antes da solução chegar. Quando você sente gratidão antes das bênçãos se manifestar. Quando sente amor antes de encontrar alguém para amar. Sinta esse amor, o cheiro, o abraço, o andar de mão dada, o cozinhar junto. Porque nesse momento você deixa de viver como alguém que está esperando, gente. E passa a viver como alguém que está se preparando para receber essas bênçãos todas. E digo mais, existe uma diferença gigantesca entre esperar e preparar-se. Quem espera permanece parado ali, sentado, as coisas acontecerem. E não é por aí o caminho, não, gente. Agora, quem se prepara
já começou a caminhar. A preparação emocional é uma declaração silenciosa de fé. Quer mais? E quando você diz para si mesma, para si mesmo, minha amada, diga isso para você. Eu acredito tanto que estou disposta a sentir agora essa emoção. É exatamente isso que acontece quando um atleta visualiza a sua vitória. Ele já sentiu a emoção de ele atravessar, arrebentar aquela cordinha e sair. É isso. Quando um músico imagina o palco antes de subir nele, sabe aquela plateia toda ovacionando ele? É isso, gente. Quando um empreendedor acredita em um projeto antes de ele existir, quando alguém que desenhou uma cadeira antes de ela, sabe, se manifestar, primeiro nasce dentro, depois aparece fora. Tudo que temos ao nosso redor nasceu aqui dentro, depois, sabe, foi sempre assim. Toda a criação visível começou no invisível, começou na mente, mas para ela se manifestar, teve que existir o que, gente? Sentimento. Toda a realização começou com uma possibilidade. Toda a conquista começou com uma ideia sustentada por uma emoção. Você entende isso? Você lembra quando você queria um namorado? Quando você estava lá na sua adolescência? Você ficava imaginando isso? É isso que você tem que imaginar, sabe? Novamente. Então, gente, por isso observe os seus sentimentos. Eles estão construindo o seu futuro nesse exato momento. Cada vez que você escolhe a gratidão em vez da reclamação, a confiança em vez do medo, a esperança em vez do desânimo, você está alterando a direção da sua vida. Talvez lentamente, talvez sem perceber, mas sim, está alterando aos pouquinhos. Porque ninguém muda a vida em um único dia, mas pode mudar a direção em um único instante. Sou eu que faço as escolhas. Se eu faço as escolhas, eu escolho isso. E uma nova direção muda completamente o destino. Agora eu quero que você pare por alguns segundos, feche os seus olhos. Só feche. Respira e me ouça. Coloca a mão no seu coração, sobre o seu coração, e pergunte a si mesma: se a minha vida fosse criada pelos sentimentos que alimento todos os dias, qual realidade eu estaria construindo agora? Pense, reflita sobre isso. Não responda com a mente, responda com sinceridade. Porque essa resposta pode ser o início da maior transformação da sua vida. E se você escolhe criar uma nova realidade, comece agora. Não amanhã, não espere para amanhã. Não quando tudo melhorar. Não, gente, é agora, é para já. Escolha um sentimento que represente o futuro que você deseja viver. Escolha, sinta-o, imagine-o, alimente-o com sentimentos bons e fluidos. Sinta o cheiro, a cor, o espaço, as pessoas que estão à sua volta, sabe? Proteja-o também e permita
que ele se torne uma nova assinatura emocional da sua vida. Porque aquilo que você sente repetidamente, você se torna. E aquilo que você se torna, você inevitavelmente atrai. A transformação começa dentro, mas seus frutos aparecerão em todas as áreas da sua vida. Isso é maravilhoso. E quando isso acontecer, você entenderá que nunca esteve esperando pelo futuro. O futuro estava esperando por uma nova versão de você. Você não precisa convencer ninguém. Seja a mudança. Seu futuro espera por uma nova versão de você. Minha amada, meu amado, ouça várias vezes esse áudio para ter um entendimento melhor, para internalizar, sabe, no seu pensamento, tudo que foi falado aqui. Se você gostou desse conteúdo, gente, deixa um joinha aí para mim e vamos junto nessa jornada. Prosperar, agradecer, porque é isso que o mundo, que a vida espera de nós. A gratidão. Até o próximo áudio e beijo no coração de todos. E sei que você será transformado pelos seus sentimentos bons. Deixe fluir a prosperidade em sua vida.